Quem tem razão? Bom, mais uma vez aqui, dar boas-vindas aos nossos convidados. Doutor Francisco Mansur, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Prazer estar aqui falando aos ouvintes da PAN. Quero fazer uma menção especial ao Pintado. Todos nós que torcemos para o São Paulo Futebol Clube temos o Pintado como uma figura histórica do nosso clube, não só pelo que ele fez como jogador, mas como ele fez depois participando de diversas comissões técnicas. E estar ao lado do Pintado, para mim, é uma honra enorme, porque vibrei muito com as conquistas dele. Bicampeão mundial com o São Paulo, 92, 93, 1992 e 93. Hoje o Pintado é também técnico de futebol. Luiz Carlos de Oliveira. Pintado, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Piotr. Doutor Francisco, um grande abraço. Saudações tricolores. É sempre uma alegria poder participar de um veículo tão sério como a Jovem Pan. Agradeço muito o convite. Bom, vamos deixar as saudações tricolores agora de lado, nesse instante, para debater esse tema, que é extremamente importante, porque tal como conhecemos, o rádio sempre participou de todas as transmissões de eventos e, sobretudo, futebol. Nós vivemos num país continental. O rádio, por exemplo, é talvez o único meio de comunicação que chega, por exemplo, nos rincões do país. E eu falo, por exemplo, de regiões como a Amazônia, o Cerrado brasileiro. E, neste momento, há no Congresso Nacional, com a aprovação já da Câmara, da possibilidade de fazer a cobrança pelos direitos de transmissão, que normalmente são das televisões e o rádio não pagava. E agora a intenção é justamente fazer com que o rádio também pague. Pintado, eu vou começar contigo. Qual é a sua opinião sobre isso? Levando-se em conta, claro, a realidade do rádio e também o ponto de vista de quem participa do espetáculo, neste caso do futebol. Você que é do meio, você que é treinador de futebol, tem uma longa carreira como jogador também. Eu tenho muito claro essa situação porque eu sou do tempo, né? E o que me atraiu ao esporte, ao futebol, foi o rádio. Eu ouvia muito grandes radialistas, né? Isso foi uma atração. Para mim era um evento, para minha família era um evento, quando a gente podia ouvir transmissões pelo rádio, informações pelo rádio, torcer. Muitas vezes alegres, muitas vezes informações tristes pela derrota do nosso time, mas sempre foi algo muito importante. E eu sou totalmente a favor que os meios de comunicação divulguem o máximo de informação, desde que não seja invasiva ao trabalho dos profissionais diretamente no futebol. E isso eu falo como treinador. Algumas informações elas têm que ser guardadas, porque é a velha máxima, né, de quanto menos informações o inimigo tiver da tua equipe, você tem mais condições de trabalhar. Mas eu sou muito a favor de que as informações estejam abertas e que o público, né, o torcedor, as pessoas, as crianças tenham o máximo de informação possível sobre tudo o que acontece no evento esportivo. Mas do ponto de vista da cobrança dos direitos de transmissão, você é favorável ou contrário, Pintado? É claro que tem um custo e o futebol cada vez mais tem um valor financeiro expressivo. Para você ter um grande evento esportivo, você precisa de dinheiro, não tem como fugir. Acho que se pode chegar a um bom acordo quanto a essa situação, mas nesse momento acho injusto já lançar de primeira mão que seja cobrado qualquer tipo de informação. Doutor Francisco Mansur, seja bem-vindo uma vez mais. Qual a sua opinião, doutor? Levando-se em conta que o projeto já foi aprovado na Câmara, depende de votação agora no Senado. Eu sou absolutamente contrário à mudança da legislação que vem impor às rádios a obrigação de pagar pela transmissão dos eventos esportivos. E explico isso. Eu cresci, como milhões de outros brasileiros, sendo aculturado pela transmissão esportiva, especialmente do futebol, pelo rádio. Eu, mais particularmente, pelas próprias transmissões da Rádio Jovem Pan. O rádio, como você bem disse na sua introdução, alcança os rincões do Brasil, os pontos mais distantes desse país continental, e forma, nesses lugares, uma cultura de futuros consumidores do futebol. O nome do programa é Prós e Contras. Existem muito mais coisas contra exigir essa cobrança do que favoráveis. Para o desenvolvimento do segmento econômico do futebol e do esporte como um todo,
pode ser que a curto prazo, as pessoas que têm esse pensamento de curto prazo pensem, mas os clubes vão arrecadar um dinheiro a mais. Porém, eles não vão poder arrecadar uma quantia relevante, porque as rádios não têm, muitas delas espalhadas pelo Brasil todo, condições de realizar esse pagamento. E, por outro lado, eles vão perder muito a longo prazo, porque essas rádios, a grande maioria, vai abandonar as transmissões esportivas. E aí, milhões de consumidores, de torcedores de futebol, vão ficar sem o futebol no rádio e vão parar de acompanhar essa modalidade e de consumir das outras formas. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Ontem, a transmissão de Cruzeiro e Fluminense foi feita por uma TV fechada. O Brasil é um país, eu ouvia na Jovem Pan de manhã, que ainda tem uma carência estrutural violenta, inclusive com saneamento básico. As pessoas que não têm acesso sequer ao saneamento básico vão ter acesso a uma TV a cabo ou a um pay-per-view para assistir uma partida de futebol? O que restou para essas pessoas acompanharem ontem Cruzeiro e Fluminense? O rádio. Foi no rádio que essas pessoas acompanharam. E a partir disso, o torcedor do Fluminense, que venceu o jogo, que está vendo seu time num bom momento, vai assistir na TV aberta a transmissão de São Paulo e Fluminense. Ou seja, vai consumir futebol. Eventualmente vai comprar uma camisa. Mas ele não tem condição de ter uma assinatura mensal de uma TV a cabo, ou às vezes não tem nem estrutura de TV a cabo no lugar onde ele está, ou mais, ele é um torcedor que acompanha o esporte no seu trabalho, na guarita de um prédio, numa atividade laboral qualquer que exija, não permite que ele esteja à frente da TV, mas permite que ele acompanhe pelo rádio ou mesmo fazendo as tarefas em casa. Então você vai tirar milhões de consumidores do acompanhamento do dia a dia do futebol em contrapartida de um valor que as rádios irão pagar que não vai ser relevante no estado atual da grande maioria dos clubes brasileiros. Você vai perder, você vai trocar o acesso que o rádio dá, a agilidade do rádio para milhões de torcedores, perto de um valor que não vai fazer diferença vis-à-vis tudo que se perde com a impossibilidade de manter as transmissões gratuitas do rádio, que sequer são transmissões, o projeto de lei ainda é confuso porque ele diz as transmissões do som do evento esportivo. O rádio não faz a transmissão do som do evento esportivo. Ele usa uma equipe de jornalistas com narrador, comentarista e repórter para relatar o evento público da atividade esportiva. Então, além de não fazer sentido sob o ponto de vista do desenvolvimento do segmento econômico do futebol, gerar uma perda maior do que o ganho para os clubes, ele é ruim para todos os envolvidos. Ele é ruim para as rádios, que vão perder a possibilidade de transmitir boa parte delas, ou vão ter que pagar. Ele é ruim para o público geral, que vai ficar privado de ouvir o futebol pelo rádio, e ele é ruim para os próprios clubes, que podem ganhar um valor pequeno no primeiro momento, mas vão perder muito mais lá na frente, com milhões de torcedores que não vão mais acompanhar o esporte como fizeram até hoje pelo rádio. Vamos fazer uma análise cronológica, até porque se o futebol é hoje o espetáculo provavelmente o mais aclamado no mundo inteiro, levando-se em conta cifras, o fenômeno que é, por exemplo, uma Copa do Mundo ou os campeonatos locais dos países, lá atrás, o rádio foi exatamente o incentivador. O primeiro meio a transmitir, por exemplo, um jogo de futebol. Não tínhamos televisão. E o rádio levou muita gente a, por exemplo, gostar de futebol e a consumir produtos ligados ao futebol e a levar patrocinadores patrocinando times de futebol. Então, essa é a questão cronológica, né? Se eu tirar o rádio hoje desse jogo, eu não vou ter um problema de perda de interesse ou diminuição de pessoas que vão participar desse espetáculo futebol, que sim, tem outras fontes de renda. O Pintado, eu começo contigo, por esse, eu chamo de ganho indireto, né? Indiretamente, o rádio incentiva as pessoas a gostarem mais e a se interessarem mais por futebol e até consumir produtos que, obviamente, vão reverter em renda para o jogador de futebol, para o espetáculo como um todo? Como eu disse no início da minha fala, eu aprendi, o que me incentivou a gostar do futebol foram as transmissões do rádio, né? Isso, a emoção do rádio, ela é muito especial para qualquer torcedor. Mas a gente não pode esquecer que estamos falando de formação. Essa lei do futebol, essa lei nova, a gente está dizendo da formação do atleta. Para que a gente tenha um produto que as pessoas consumam, como disse o doutor Francisco. Pessoal, o torcedor fluminense assistiu o jogo do Fluminense, ouviu, né, as transmissões do jogo do Fluminense, porque tem uma equipe bem formada, porque tem uma equipe bem treinada, porque tem uma equipe que também teve que fazer investimentos
que também tem que investir em vários setores do clube, para que cada vez mais o produto futebol seja valioso e que cada vez mais as pessoas possam ter o sabor, o prazer de ouvir o rádio, de comprar a camisa, de ir ao estádio. Nós precisamos de oferecer qualidade, como é feito em qualquer lugar do mundo, né? Nós já temos outras informações, a gente está vendo a todo momento cada vez mais o esporte se profissionalizando, e o nosso futebol brasileiro tem urgência, primeiro de ser melhor fiscalizado, né? Eu acho que precisa ser melhor fiscalizado tudo o que acontece no nosso futebol, precisa ser mais sério em determinadas condições, principalmente de trabalho. Estamos falando que 70% dos profissionais do futebol recebem até $1.000, né, como salário. Estamos dizendo de uma profissão que não tem ainda a possibilidade dos benefícios do final de uma vida de um trabalhador. O treinador de futebol brasileiro ainda não é reconhecido. Então, tudo isso nós precisamos parar para discutir. Já que a gente está falando especificamente desses dois pontos, eu acho muito importante que se chegue a um denominador comum. A princípio, como o doutor bem frisou, é um choque para todos. A princípio é difícil, sim, entendo, mas é necessário que a gente profissionalize essa condição no futebol brasileiro, para que todos tenham possibilidade de ter melhor condição de desfrutar de do produto mais valioso que nós temos no Brasil hoje. Doutor Francisco, eu volto ao senhor com essa mesma questão, porque tem uma lógica de ganho indireto. O senhor acha que nessa possibilidade de um denominador comum, como citou o Pintado, isso vai ser levado em conta pelos clubes ou pelos parlamentares, de que o rádio pode ser o indutor desse ganho indireto que eles vão ter muito maior lá na frente com os outros veículos, na sua opinião, doutor? Eu acredito e espero que sim. Agora que o Senado da República perceba o erro da inclusão desse texto exigindo a cobrança do rádio no dispositivo da Lei Geral do Esporte. O que o Pintado falou é muito importante. Nós precisamos aumentar as receitas do futebol. Mas existem outras formas, por exemplo, a recém-aprovada lei da SAF, que está trazendo investidores para aumentar a receita de diversos clubes, a melhoria na governança, na gestão dos clubes, a maior profissionalização dos dirigentes. Existem uma série de ferramentas que vão trazer, já estão trazendo e podem vir a trazer um aumento de receitas. Não é exigindo a cobrança do rádio, que os clubes vão sanear os seus problemas financeiros. Muito pelo contrário, aí eu concordo totalmente com o que você falou, Pio. Eu acho que existe uma perda indireta em se cobrar do rádio. Porque, como eu já disse, milhares de rádios, centenas de rádios vão parar de transmitir o futebol. E vão parar de formar novos torcedores e novos consumidores. E isso vai trazer uma perda muito maior do que aquele valor que o clube vai conseguir nesse denominador comum que o Pintado mencionou muito bem, conseguiria cobrar das emissoras de rádio. As emissoras de rádio, muitas delas, elas estão vivendo um momento onde elas não têm receita sobrando para investir no pagamento da transmissão. Elas precisam investir nas equipes técnicas, elas precisam investir em narradores, comentaristas, repórteres. Aliás, é importante que se diga, até sob o ponto de vista do emprego, que se centenas ou milhares de rádios pararem de transmitir o futebol porque não terão condição de pagar o que a lei está exigindo, esses profissionais vão todos perder o emprego. Narradores, comentaristas, repórteres, profissionais técnicos de transmissão. E isso é ruim. O Brasil não tem infraestrutura para prover para as pessoas o acesso à TV a cabo. E não tem condição financeira, não atribui à população condição financeira para comprar o futebol, que está cada vez mais na TV a cabo e no pay-per-view e cada vez menos na TV aberta. O que sobra? O que resta para o torcedor ter esse envolvimento com o esporte? O rádio. O rádio que chega a locais onde a TV a cabo não chega, o rádio que chega às pessoas que não têm condição de comprar uma TV a cabo ou comprar um pacote de pay-per-view, e o futebol com essa cobrança que eu acho que a lei, que eu tenho esperança, como você disse, que o Senado vai rever, tenho esperança que o Senado vai rever, porque veio da Câmara, agora vai ter que ser submetido ao Senado, vai retirar isso do texto legal, permitindo a cobrança apenas pela transmissão das imagens, ou seja, apenas a transmissão por televisão, streaming, YouTube com imagens do jogo em si. Eu acho que o futebol perde muito se isso for mantido,
e ganha muito pouco. Os clubes ganham muito pouco. A profissionalização e o aumento das receitas do clube não vai vir primordialmente a partir de cobrar do rádio a transmissão, mas vai vir com o aporte de novos investimentos, com a criação de sociedades anônimas do futebol, com a melhoria dos sistemas de governança, de gestão, com o controle maior das despesas que os clubes fazem. Isso tudo é fundamental. O Pintado falou muito bem, nós precisamos melhorar a qualidade, precisamos melhorar a remuneração dos nossos treinadores, que merecem, porque a gente fala de uma elite de treinadores, mas existem esses treinadores, são 841 clubes no Brasil. A gente precisa melhorar a remuneração desses treinadores, claro, dos clubes que não têm tanto destaque, dos profissionais, dos atletas, melhorar a estrutura para a formação na base dos clubes para revelar mais jogadores. Mas nada disso virá se cobrando o valor da rádio. O valor da rádio não vai fazer uma mudança significativa. Nós vamos ter, como você mesmo disse, deixar de ter um ganho direto. Nós vamos ter, na verdade, uma perda indireta de consumidores novos para o futebol se esse projeto for adiante. Tá, tem um outro ponto que eu queria abordar, e obviamente no último questionamento aos senhores, porque eu sou de cidade do interior, eu acompanhei o 15 de Piracicaba pelo rádio, porque obviamente que não tinha uma emissora de televisão interessada em transmitir os jogos do 15 de Piracicaba. Muito tempo depois, aqui apareceu uma TV local que começou a fazer, aliás, onde eu trabalhei, lá em Piracicaba, onde comecei parte da minha carreira, foi lá inclusive. Mas era o rádio, as 3 emissoras de rádio que tinha em Piracicaba, entre elas a Rádio Educadora, que é parceira aqui da Jovem Pan. E eu fico imaginando, se essas rádios do interior, que obviamente têm um poder financeiro muito menor e uma capacidade de captação também muito menor, elas são exatamente, digamos, os porta-vozes do que acontece naquele campeonato local e daqueles times daquelas cidades. Muito se fala de como preservar esse futebol do interior do país, e essa é uma bobagem que se faz às vezes, querer comparar a gente com a Europa. A gente é muito maior do que ele, a gente tem que ter campeonato regional, local, porque isso faz parte da nossa tradição e tudo mais, embora o calendário seja complicado. Mas, Pintado, eu volto a você só para um último questionamento. Como se faz exatamente esses clubes pequenos que revelam jogadores importantes que vão depois para a elite, você conhece isso muito bem, né? Sem a rádio local, ninguém sabe exatamente o que o clube está fazendo. Por mais que se tenha hoje a internet, mas quantas pessoas vão ter acesso rápido à internet para poder acompanhar o que está acontecendo no time de futebol? O rádio faz isso há séculos, há dezenas de anos, levando-se em conta o que nós temos hoje. Como se faz? Não é por esse aspecto estratégico também que é importante manter tal como as coisas acontecem, embora seus argumentos sejam extremamente relevantes, de que eu preciso de recurso para manter esses clubes pequenos também? É bom deixar claro o que eu tento colocar. Jamais eu seria a favor de algo que fosse inviável, principalmente para esses clubes do interior, que eu sou filho do interior, eu sou de Bragança Paulista. A rádio em Bragança Paulista tem um poder muito grande, e todos nós sabemos, vocês melhor do que eu, a força que tem a informação. É impossível também que qualquer ser humano hoje no mundo não tenha acesso ao mínimo de informação. Uhum. A gente está vendo todos os dias. A gente vê o povo brasileiro comprando acesso aos programas de televisão que juntam-se 30 pessoas dentro de uma casa. Sim. E o povo paga para que assistir esse tipo de desinformação. O que eu sou a favor é de encontrar, e aí concordo com o doutor, concordo que é muito importante que tenhamos essa revisão por parte dos políticos que não têm a mínima ideia do que é o futebol brasileiro dentro do campo. Isso, para mim, é um erro muito grande. Isso, para mim, é um pecado que essa lei comete. Nunca foi consultado nenhum atleta profissional, nenhum dirigente de clube, né, que tenha a boa intenção pensando exclusivamente no futebol. Então, são várias situações que essa lei precisa ser revista, porque é muito importante que as pessoas ligadas diretamente ao futebol, e as rádios têm essa força para nos ajudar, ao mesmo tempo que, eu repito, para mim, qualquer bom produto vai ter um bom comprador. Não acho que as rádios perderão, acho que terão mais informações, porque as rádios hoje acabam replicando outras informações, porque tem muito pouco acesso.
Desde que a rádio tenha essa possibilidade de encontrar, claro que são valores que têm que ser discutidos, são situações que têm que ser melhor esclarecidas para que a gente possa chegar nesse denominador comum, como eu já disse. Porque um bom produto, ele sempre vai ser vendido, sempre será consumido, e o futebol brasileiro não é diferente. Doutor Francisco, seu último posicionamento acerca, obviamente, de como é que se viabiliza, porque em cidades pequenas, de clubes que são formadores de jogadores que depois vêm para a elite do futebol, é o rádio quem dá notícia sobre aquele clube de futebol, que informa as pessoas. Não tem a estrutura que tem, por exemplo, uma capital, com uma série de emissoras de televisão, enfim, internet cobrindo diuturnamente. O São Paulo é diferente, obviamente, de um time, por exemplo, de uma cidade pequena. A sua pergunta me dá a oportunidade de dizer que nós não estamos falando só de futebol. Você veio de Piracicaba. Você deve ter acompanhado a história das transmissões de basquete do 15 de Piracicaba, do Vlamir Marques, etc. Sim. É um pouquinho anterior, mas você sabe que isso aconteceu. Mas eu vi Paulo e Hortência jogando, doutor. Então, eu não vi Pelé e Garrincha, mas eu vi Paulo e Hortência jogando basquete no Valdemar Platikauskas, em Piracicaba. E aí, o próprio futebol amador, né? O próprio futebol amador das cidades. Como até hoje tem a transmissão de rádio em Bauru, do time de basquete do Bauru, e em Franca, do Franca Basquete. Então não é só o futebol, são as outras modalidades também que o rádio leva nessas cidades pequenas em eventos que não tem transmissão pela TV. Por isso eu quero encerrar reafirmando, sou contra o dispositivo legal que obriga a cessão onerosa, ou seja, que obrigaria as rádios a pagarem pela transmissão do esporte. Acho ruim para o segmento econômico do esporte, acho que os próprios clubes deveriam tomar consciência da situação e pleitear junto ao Senado que essa cobrança não vá adiante. É ruim para as rádios, é ruim para o público que vai ficar privado e é ruim para os clubes, que em troca de uma receita que não vai poder ser muito grande, porque senão vai inviabilizar que 99% das rádios transmitam, vão perder torcedores, vão perder ouvintes interessados pelos seus clubes, não só no futebol, como no basquete, que eu acabei de citar, no vôlei, eu lembro do hóquei de Presidente Prudente, a rádio transmitia. Então, o atletismo, eu acho que é uma medida ruim para o esporte, e eu acho que não há aqui como se deixar para negociação. Deve-se permanecer do jeito que está. A transmissão pela TV, streaming, pay-per-view, tudo que tiver a imagem do jogo cobrada, mas as transmissões por rádio devem continuar sendo vistas como um instrumento de informação e, portanto, jornalismo, e não como a transmissão de um evento esportivo. É o relato do que está acontecendo no evento, que é feito pela rádio e que, portanto, para que a gente atinja esse fluxo de torcedores no Brasil inteiro, nos lugares mais afastados, e as pessoas que não têm condição, seja por questão profissional, seja por questão financeira, continuar tendo no rádio o acesso às transmissões esportivas. Por isso eu sou contra a cobrança das transmissões de evento esportivo pela rádio. E torço muito para que o Senado reforme esse texto que veio da Câmara e retire essa menção à possibilidade de cobrança por emissoras de rádio. Doutor Francisco Mansur, Pintado, muitíssimo obrigado aos senhores pela participação nesse debate aqui na Jovem Pan News, no Prós e Contras. Boa tarde, hein?